Eu cheguei a uma altura na minha vida que eu, quando quero ler, não sei se é de pôr os óculos e os hei de tirar. Já não faz uma grande diferença. Fiz 50 anos há pouco tempo, eu sei que não pareço. Obrigado pelo elogio. Recebo uns cumprimentos da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Então, como disse, aquilo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, e sabe, irmãos, ultimamente, e tenho compartilhado isto com os irmãos lá em Aveiro, acerca da necessidade de nós, como cristãos, como igreja, não esquecermos, apesar do bom tempo que nós passamos juntos, de sermos amigos, de podermos compartilhar, de podermos nos abençoar mutuamente, é importante nós não esquecermos que há um mundo que precisa ser salvo. Amém? E eu lembro-me, e muitas vezes dou graças a Deus pelo meu colega de trabalho, tinha eu 17 anos de idade, já trabalhava, eu comecei a trabalhar bastante cedo, quando ele me falou de Jesus e me levou à igreja. E muitas vezes eu penso nisto e dou graças a Deus pela vida daquele homem. Já não o vejo há muitos anos. Mas graças a Deus porque houve alguém que teve a coragem de falar comigo, de me levar a Jesus, me levar à igreja. E muito do que sou hoje eu devo a ele, porque foi de facto a pessoa que Deus usou para salvar alguém que estava perdido. Ok? E é importante, é tão bom nós estarmos juntos, ainda hoje lá em Aveiro no culto, nós tivemos um momento de confraternização, onde orámos uns pelos outros. Depois, perdoem-me a expressão, mas lá em Aveiro usamos muito esta linguagem, não sei como é aqui a Figueira, chora baba e reino de todo tamanho, também há aqui esta expressão, não é? As pessoas abraçam-se, dão beijos, compartilham, mas é importante não esquecer que há pessoas que não têm isto e que precisam disto. Pessoas que vivem aflitas e precisam de encontrar soluções. E a igreja, eu e vocês, e todos os cristãos que vivem à face da terra, nós somos a solução de Deus para o mundo, irmãos. E de facto é tão bom e é delicioso. E há pouco nós cantámos acerca da cruz e eu fui atingido pela mensagem da cruz. E esta mensagem mudou a minha vida. Mas eu preciso ser um transmissor desta mesma mensagem. Amém? Eu não sei como é que é aqui na Figueira, mas provavelmente não será muito diferente de Aveiro. Irmãos, Aveiro está cheio de pessoas que estão aflitas, andam angustiadas, que estão desesperados. E depois no final tenho duas experiências para compartilhar convosco, experiências recentes que muito me alegram quando eu penso nisto. Mas então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a palavra de Deus diz assim, e é uma passagem muito conhecida, penso que todos vocês, ou se não todos, pelo menos a maioria, conhecem, a parábola da grande ceia, onde Jesus diz, e ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, olha, senhor, comprei um campo e importa vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor, então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, e olha, irmãos, eu até sublinhei isto na minha Bíblia, está tudo arriscado, o que vem a seguir está tudo arriscado, tudo sublinhado. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui, digam lá comigo, os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E continuando no versículo 22, e disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda assim há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, diga lá comigo, para
que a minha casa se enche. Amém. Eu dou graças a Deus porque eu faço parte da casa. Mas alguém não me forçou, indo à terminologia utilizada na minha tradução, ninguém me forçou, mas alguém me convidou a entrar. E eu entrei, e graças a Deus, e lembro como se fosse hoje, fiquei no fundo da sala, junto ao corredor, mas eu entrei e queria que ninguém reparasse que eu estava ali. E eu comecei a analisar tudo e eu, uau, pá, como estas pessoas cantam. E falam com Deus como se Deus estivesse aqui. A minha cabeça a funcionar. Pá, eles estão a falar de uma maneira, parece que Deus está mesmo aqui. As canções que cantam. E depois a pregação, eu disse, uau, é disto que eu preciso. E eu fui salvo sem ir lá para a frente, sem levantar a minha mão para aceitar Jesus. Eu fui salvo na cadeira onde eu estava, porque no meu coração eu decidi por Cristo. Então eu faço parte da casa. Mas eu tenho que pensar naqueles que ainda não fazem parte da casa. Amém? E a igreja está cá, nesta terra, para desfrutar das bênçãos de Deus, obviamente, para sermos restaurados, abençoados, mas também para sermos sal, para sermos luz, para sermos solução para o mundo. Amém? E importa, irmãos, nós não esquecermos disto. Mas sabem, há aqui dois aspectos que eu gostava de salientar. Jesus está a dizer esta parábola em resultado de uma crítica. O texto explica o texto. Se nós formos ver o contexto, o que vem antes, Jesus cura um homem e Jesus sabia que estava a ser criticado por causa disso. Porque fez num dia que não devia, aliás, muitas vezes Jesus foi criticado por curar no sábado. E Jesus fez um milagre, e está a partir no capítulo 14, a partir do versículo 1, e Jesus sabia que ele estava a ser criticado pelos religiosos, e então, em resultado desta crítica que Jesus estava a ser alvo, e ele percebia bem isto, ele sabia bem que estava a acontecer, Jesus diz assim, pois é, olha, sabem, houve um homem que preparou uma grande ceia, um grande banquete, e fez um convite. Mas todos aqueles que eram supostos estar lá, não quiseram. Irmãos, os fariseus e os religiosos que ouviram Jesus perceberam perfeitamente o que é que ele quis dizer com aquilo. Eles eram os convidados de honra, passa a expressão, mas cada um dava uma resposta. Senhor, eu comprei vários bois, importa ir experimentá-los, comprei um terreno, um campo, importa ir vê-lo, casei e não posso ir. E então Jesus, irmãos, vai desmontar pela base, e eu queria chamar a vossa atenção para isto, vai desmontar pela base um sistema de crenças da época. Porque ele vai precisamente mencionar os excluídos, os discriminados, as pessoas que aos olhos daquela sociedade eram vistas como pessoas de segunda, terceira ou quarta categoria. É por isso que Jesus diz, olha, já que os convidados não quiseram entrar, então tu vais, e depois ele menciona, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, olha, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Mas quem é que era convidado agora? Os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E olha, irmãos, Jesus, com esta linguagem, ele estava a desmontar, de facto, pela base um sistema de crenças, de opiniões. E porquê? Quantos de vocês já leram na Bíblia acerca dos saduceus? Os saduceus eram a aristocracia da época. Eram as pessoas mais abastadas de Jerusalém. A maior parte dos sumos sacerdotes do templo eram saduceus. Eram as pessoas mais ricas. E sabem qual era a opinião dos saduceus? Como eles eram as pessoas mais ricas da cidade, eles achavam que eles é que eram abençoados por Deus. Então os pobres eram vistos como pessoas quase que amaldiçoadas. E lembra-se quando Jesus fala também num dos evangelhos a dizer, bem-aventurados os pobres. Jesus está a desmontar pela base um sistema de crenças que existia naquela altura.
O que na verdade Jesus estava a dizer é: vocês foram convidados, digamos os convidados de honra, vocês não querem. Vocês não querem vir à grande ceia, não querem vir participar nesta festa? Então, pessoal, vão buscar, e foi isto que ele quis dizer aos seus discípulos, e àqueles que o serviam, vão buscar os rejeitados, os marginalizados, para que a casa se encha deles. E depois Jesus está a dizer também os mancos, os cegos, os aleijados, e está a convidá-los a entrar na casa, para que a minha casa se encha. Tragam os aleijados, os cegos e os mancos. Mas, irmãos, mas isto era proibido para os deficientes entrarem no templo. Pois é. Era proibido. Só as pessoas saudáveis, sem qualquer defeito, é que podiam lá entrar. Quando vocês se lembram lá no início de Atos, quando Pedro e João iam para o templo e encontram uma pessoa deficiente, um aleijado à porta do templo a pedir esmola, a Bíblia diz que depois que ele foi curado, entrou no templo com os discípulos. Porquê? Porque não lhe era permitido. Vocês sabem onde é que normalmente os deficientes se juntavam? A espiritualidade possível para eles, sabem onde é que eram? Nos tanques. Os tanques tinham naquela altura uma função de purificação. Eram rituais de purificação que faziam parte da tradição judaica. E então muitas vezes, aliás, Jesus vai ao tanque de Betesda e vai encontrar lá montes de pessoas deficientes. Porque era o local onde lhes era possível estarem e praticarem alguma espiritualidade. Aliás, diz a Bíblia que um homem estava lá já há muitos anos e um anjo descia, agitava as águas e qualquer pessoa, a primeira pessoa que descesse lá era curado. E Jesus, sabendo que aqueles locais, os tanques, eram locais, pontos de encontro dos deficientes, dos mais necessitados, ele vai para lá e diz àquele homem: queres ficar são? Oh, Senhor, eu querer até queria, mas sempre que as águas são agitadas, desce outra pessoa antes de mim e olha, estou aqui há tanto tempo e não consigo ser restaurado. Oh, homem, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E Jesus está a desmontar um sistema de crenças da altura quando diz: convida os aleijados para entrar na casa. Olha, mas aquilo deu-lhes um nó na cabeça. Então, espera lá. Tu estás a dizer que os aleijados podem entrar no templo, podem entrar na casa? Os cegos? Os mancos? Mas não é assim que funciona. Como é que tu podes estar a dizer isto se os deficientes ficam do lado de fora? Mas tu estás a convidar para entrar? Mas esta não é a tradição. Mas sabem porquê que Deus fez isto, irmãos? Porquê que Jesus fez isto? Para Ele mais importa as pessoas. Posso ouvir um amém? Para Ele mais importa as pessoas. Do que o estado delas, do que aquilo que são, do que aquilo que fizeram, do seu passado. Amém? E quando penso neste assunto, há uma passagem deliciosa, irmãos, que eu já li isto se calhar centenas ou milhares de vezes. Quando Jesus é confrontado com aquela situação da mulher adúltera e os fariseus vieram e disseram: mestre, esta mulher deve ser apedrejada. Olha, lapidação aqui, vai ser apedrejada em praça pública porque nós testemunhamos que ela é uma mulher adúltera. Se eles testemunharam, onde é que estava o homem? Ninguém adultera sozinho. Mas era uma sociedade muito machista, onde as mulheres eram muito discriminadas. E então a coitada foi apanhada, foi levada para lá e disseram: mestre, a lei diz que as tais sejam apedrejadas, tu o que dizes? E Jesus começa a rabiscar no chão. É uma das curiosidades que eu tenho, é saber o que é que ele estava a fazer. O que é que ele terá feito? Fez um desenho, escreveu alguma coisa. E depois de algum tempo, ele diz: olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. E eles enfiaram a barreta até aos pés, de mansinho, sem fazer muito barulho, foram-se embora. Jesus vira-se para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, ninguém me condenou. E ela, coitada, a respirar de alívio: ninguém me condenou, nem eu te condeno. Vai em paz, há esperança para ti. Tu podes mudar de vida, tu podes ser uma pessoa com futuro. Amém? E Jesus, irmão, está a desmontar pela base um sistema de crenças. Os pobres eram vistos como pessoas de segunda, terceira ou quarta categoria aos olhos dos saduceus. Os saduceus diziam: não, nós os ricos é que somos abençoados. E os pobres, coitados, para além de não terem
Só para terem uma ideia, quase 80% da população naquela altura vivia em extrema pobreza. E os saduceus eram as pessoas mais abastadas. Então era muito fácil para eles dizerem, porque tinham tudo. Olha, nós é que somos abençoados. Vocês até são amaldiçoados. Vocês são uns desgraçados que andam para aí. E Jesus disse, convidem os pobres. Eles são bem-vindos. São desprezados por muita gente, pelos religiosos. Aliás, a função do sumo sacerdote não era apenas no aspecto religioso, também era uma autoridade na altura. E Jesus o que ele está a dizer, olha, pessoal, vocês que são pobres, são vistos como pessoas de um nível inferior, mas o convite é para vocês. Há lugar na casa para vocês. Os mancos, os cegos, os aleijados, aqueles que não podem entrar na casa porque não lhes é permitido, vocês venham, entrem, para que a casa se encha. Para que a casa se encha. Quando o filho pródigo, irmãos, e todas... Aliás, a passagem do filho pródigo é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia em qualquer parte do mundo. E diz a Bíblia que aqueles dois filhos viviam com o pai. O mais novo chega ao pai e diz, pai, dá-me a parte que me pertence da herança. E o pai assim fez, repartiu pelos dois. Então o filho mais novo estava numa fase de está-se bem, quer é curtir, então vai para fora, vive dissolutamente, gasta tudo, inclusive com meretrizes, envergonha a família. E há um pormenor interessante que passa despercebido à maioria dos leitores da Bíblia. É que, de acordo com a cultura judaica, ele teve que fazer um trabalho que não devia fazer. O porco era um animal imundo. E então aquele rapaz viu-se de tal forma desesperado que teve que pegar no trabalho que lhe apareceu de cuidar de porcos e, inclusive, desejou comer o que os porcos comiam. Mas isto implicava tocar. E se vocês forem a Levítico, está lá, acerca das imundícias, vários atos e circunstâncias que tornavam uma pessoa imunda, e uma deles tinha a ver com os porcos, com este tipo de animal imundo. Mas reparem, o que eu quero chamar a vossa atenção, e mais uma vez Jesus está a desmontar pela base um sistema de crenças, de acordo com Levítico, e não apenas Levítico, mas principalmente em Levítico, uma pessoa que se tornasse imunda por qualquer razão, e haviam várias situações que tornavam a pessoa imunda, havia um tempo de separação. Quem é que já leu isto? Um tempo de separação e um ritual de purificação. Sabem o que é que aconteceu? Quando aquele rapaz pensa em voltar para a casa do pai porque descobriu que lá é que ele estava bem, ele diz, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, porque contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser recebido como teu filho, mas olha, recebe-me como um dos teus funcionários. E a Bíblia dá a entender de uma forma clara, irmãos, que o pai, talvez diariamente, ele ia para a rua e olhava para o horizonte para ver quando o filho voltava. E o pai fez aquilo que, de acordo com a cultura judaica, não devia ter sido feito. Ele não podia abraçar o filho. Ele tinha primeiro que, legalmente, de acordo com a tradição judaica, ao ver o filho, devia dizer assim, e ao descobrir que ele teria trabalhado com porcos, etc., e então a vida dissoluta que ele viveu tornou-o potencialmente imundo aos olhos da cultura e tradições judaicas. Então o que o pai devia fazer, irmãos, era o seguinte: olha, filho, eu amo-te muito, tu és bem-vindo, há lugar para ti, mas vais estar em separação durante algum tempo. Eu quero te dar um grande abraço, mas não posso dá-lo agora. Eu quero te dar um beijo, quero te beijar, mas vais ter que esperar. Porque a lei não permite isso, a tradição não permite isso. Então vamos ter que nos submeter à tradição, e o tempo que está determinado, tu vais estar separado e vais-te submeter ao ritual de purificação e depois nós falamos. Quantos de vocês sabem que não foi nada disso que aconteceu? Nada, digam lá nada. Nada. O filho chegou, o pai atira-se nos braços do filho, abraça-o, dá-lhe beijos. E sabem o que é que isto, de acordo com a lei, queria dizer? O próprio pai tornou-se imundo. Pois é. Irmãos, pensem nisso. Pensem nisso.
O próprio pai, de acordo com a tradição, tornou-se imundo porque tocou em alguém imundo. Mas ele quis lá saber da tradição. Oh, mas ele abraçou o filho, deu-lhe beijos, mandou fazer uma festa, matou o melhor bezerro. Aquilo foi uma alegria naquela casa. Irmãos, Jesus, com este tipo de ensinos, desmontou pela base um sistema de crenças que existiam. E ele quis dizer com isto, para mim, o que importa são as pessoas. O que importa são as pessoas. Não importa quem são, de onde vêm, o seu passado, o que fazem ou o que fizeram, não importa o estado em que estão, o que importa são as pessoas. Amém? E há duas palavras na Bíblia que explicam este tipo de comportamento, este ensino de Jesus e este tipo de comportamento. O facto de a tradição não ser posta em prática em momentos em que supostamente deviam ser. Os mancos, os aleijados e os cegos não podiam entrar na casa. E Jesus disse, tragam-nos para dentro de casa. Quem está a perceber o que eu estou a dizer? Olha, irmãos, que cada um de nós renova o nosso entendimento. A igreja não é o lugar para convidar as pessoas perfeitas a irem. A igreja é o sítio certo para convidar as pessoas imperfeitas para irem. Não são os doentes, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. E Jesus deixou isso bem claro. Os mancos, os cegos e os aleijados, o lugar deles é fora da casa. Mas Jesus disse, tragam-nos e que a casa se encha deles. Os pobres, que são vistos como pessoas de terceira ou quarta categoria, vocês tragam-nos para que a casa se encha. E quando Jesus diz, olha, o pai, quando viu o filho, ele não quis saber o que é que ele fez, para onde é que andou, quais foram as suas ações, simplesmente atira-se nos braços do filho, um grande abraço, beijo, uma grande festa, e aquilo que ele tinha de melhor trouxe para o filho. E foi de tal forma bom que o mais velho ficou cheio de inveja. Há duas palavras que explicam isto. Elas não foram inventadas nem pela Bíblia, nem para a Bíblia. Elas já existiam há muitos anos, há centenas de anos. Ágape e cáris. Amor e graça. Amor, um amor altruísta. Amor que se dá ao outro sem olhar à condição do outro, sem esperar nada em troca. Normalmente, em termos humanos, as pessoas dizem assim, e eu acho que vocês vão entender o que é que eu quero transmitir, mas normalmente o amor é visto desta maneira. Eu amo-te porque preciso de ti. Isto é o amor humano a falar. O amor de Deus, eu preciso de ti porque te amo. Que muda completamente o conceito das coisas. Não é, eu amo-te porque preciso de ti. Porque tu podes fazer alguma coisa por mim em meu favor, porque eu posso receber alguma coisa de ti, eu vou te amar. O amor de Deus é assim, eu preciso de ti porque eu amo-te. Eu amo-te como tu és, como tu estás, nas condições em que tu te encontras, não importa o que foste, não importa o que fizeste, importa que eu amo-te como tu és. E cáris, graça. Nem ágape nem cáris foram palavras inventadas nem pela Bíblia nem para a Bíblia, porque elas já existiam há centenas de anos. Mas de facto estas duas palavras nunca fizeram tanto sentido ao longo da história como quando Jesus veio. A Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. E a Bíblia diz que o amor de Deus nos atingiu, sendo nós considerados ainda inimigos de Deus. Deus amou-nos como nós éramos, no estado em que nós estávamos, mas Ele nos amou, nos abraçou e nos beijou. Amém? Graça, favor, a ação de Deus no sentido de fazer o bem sem qualquer merecimento. Então, ágape, o amor de Deus incondicional e altruísta. E este amor está presente não por causa de algum desempenho, por causa do ser amado. Ágape diz, de facto, preciso de ti porque te amo.
Graça tem a ver com algo que delicia, que traz alegria. Um favor, algo que não é dado por merecimento. Não é por merecimento. E sabem, há uma realidade que ilustra muito bem esta história da cáris. No antigo Império Romano havia a altura onde um homem ascendia ao trono, tornava-se o imperador de Roma. E era hábito depois, anualmente, num dia marcado, e normalmente era no dia em que o imperador ascendia ao trono, era feito um dia de festa. Então todos os anos, imaginem, hoje são quantos? 27, não é? 27 de abril. Há 2 dias foi o dia da liberdade. Imaginem que hoje um homem, imaginem naquela altura, mas no dia de hoje, 27 de abril, um homem ascendia ao trono de Roma, tornava-se o imperador. Então normalmente nos dias 27 de abril de cada ano fazia-se uma festa de celebração. E sabem o que é que o imperador decidia fazer? Não era obrigado àquilo. Ele decidia fazer isso. Ele pegava no dinheiro do seu próprio bolso e dava um bónus aos soldados. Os soldados que recebiam o seu próprio salário, que era fruto do seu trabalho, mas aquele bónus, aquela quantia, que era dada extra salário, que era por vontade voluntária do imperador, e que no dia da festa em que se celebrava a ascensão do homem ao trono, então todos os anos havia aquela quantia que era distribuída. Os soldados nada tinham feito para merecer, era apenas um ato de benevolência do seu imperador. Sabem como é que se chamava este ato? Cáris. Graça. Os soldados não tinham feito nada para merecer aquilo. Mas aquilo era uma manifestação da bondade de Deus. E então, irmãos, a Bíblia fala nesta passagem, os mancos, os cegos, os aleijados, o filho pródigo, os pobres que eram vistos como pessoas de segunda classe, aos quais lhes era vedada, principalmente aos deficientes, a entrada no templo. Mas amor e graça nunca fizeram tanto sentido na história como quando Jesus veio. Amar as pessoas por aquilo que elas eram. E não por aquilo que elas faziam, nem pelo seu estatuto, nem pelo seu estado. E sabem? Todos os anos então, na celebração da ascensão do imperador ao trono, os soldados recebiam sempre aquela quantia. E eles já sabiam que no ano seguinte, sem nada merecer, iam receber aquilo. Graça, cáris. Os gregos saudavam-se e brindavam com cáris. Quando nós pegamos num copo e às vezes brindamos, quem é que tem o hábito de fazer isso? Normalmente dizemos saúde, não é? Eles diziam cáris, graça para ti, favor para ti, não é? No início das cartas, e era um grande hábito entre os gregos, iniciava-se as cartas desejando cáris para o outro. E o apóstolo Paulo tem este hábito. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no início das cartas, ele tem o hábito de falar da graça, de transmitir graça. E de facto manifestava o desejo de que a vida da outra pessoa fosse cheia de tudo o que é bom. De beleza, alegria e, claro, numa cultura politeísta, compreende-se o favor dos deuses. E quando Jesus veio, nunca em tempo algum da história a palavra ágape e cáris fizeram tanto sentido. Meu irmão, Deus ama-o por aquilo que você é, pela pessoa que você é. E o amor de Deus não está condicionado ao seu passado. Quantos de vocês que aqui estão fizeram algumas coisas erradas no seu passado? Ponha lá a mão no ar. Alguns têm caras de santo, que é difícil de acreditar de que fizeram alguma coisa. Sabem? Agora, eu rio-me agora, mas na altura não me dava vontade de rir. Eu já fui novo também, sabem? Já tive 15 anos. Eu converti-me, eu aceitei Jesus com 17. E até aos 17 anos há muito tempo para fazer muitas asneiras. Quem é que já teve 17 anos aqui? Então sabem do que é que eu estou a falar. E então havia alguns amigos meus, e depois quando um dizia assim, mata, o outro já é tarde, vamos falar. E então eu sou natural de Aveiro, de uma aldeia ali perto,
E muitas vezes nós combinávamos com os nossos amigos, íamos para as discotecas da época, eram os locais onde faziam música, íamos até às tantas da manhã, e depois íamos a pé desde Ilhavo. Quem conhece Ilhavo? Mais ou menos, não é? Alguns de vocês conhecem. Então íamos a pé desde Ilhavo até à nossa casa, e por onde nós andávamos, em todo o percurso íamos fazendo asneiras. E uma das coisas que nós gostávamos de fazer era pegar nos contentores de lixo e tirá-los da ponta abaixo. E vocês olham assim, como é que uma cara destas, de santo, e fez coisas deste tipo? E isto é brincadeira, há coisas que nem vos vou dizer o que é. Mas sabem, no dia em que eu ouvi a palavra de Deus, olha, irmãos, Deus aceitou-me como eu era, como eu estava. Como eu era, como eu estava. E para Deus mais importava a pessoa do que todos os atos feitos até aquele momento. Amor e graça. Amor e graça. E, meus irmãos, é tão importante nós não esquecermos isto, de que, graças a Deus, nós somos salvos. Hoje somos igreja, onde Deus está, onde Deus habita, onde o Espírito Santo se move, onde louvamos, adoramos, onde nos abençoamos mutuamente. Ainda hoje de manhã, alguém, quando nós chegámos à igreja, dizia: pastor, por favor, ore por mim, recebi uma notícia ontem à noite que me deixou arrasado. E claro, toda a gente ali em cima, e é tão bom isto, que sabemos que podemos contar com pessoas quando há momentos difíceis. E eu preciso contar com pessoas quando tenho momentos difíceis. E então é tão bom como igreja. Pessoal, olha, eu estou a passar uma fase complicada, por favor, orem por mim. Então, em segundos, há montes de gente ali a orar, a interceder. Olha, força aí, se precisares de alguma coisa, estou contigo. Isto é tão bom. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que há pessoas que precisam disto. E que a igreja está cá também na terra para ser sal, para ser luz, para ser solução de Deus para o mundo. Amém? Amém? Eu não sei como é que é na Figueira, mas em Aveiro eu cruzo-me todos os dias com pessoas desesperadas, aflitas. De vez em quando ouço de pessoas que já tentaram pôr termo à vida. E que precisam de solução, precisam de saber que em Deus há refúgio, que há conforto, e que para Deus pouco importa o passado da pessoa, o que importa é que há perdão. O sangue de Jesus purifica, e Deus abraça, Deus beija, e é aquilo que Jesus disse: convidem-nos a entrar para que a casa se encha. Não importa o passado, não importa o que fizeram, venham, venham. Nunca em tempo algum da história as palavras ágape e cáris fizeram tanto sentido. Deus amou-nos, irmãos, e abençoa-nos sem ter necessidade de haver algum merecimento da nossa parte. Deus faz porque nos ama. Olha, Deus está presente na minha vida não é porque eu sou bonzinho. Deus está presente na minha vida porque Ele me ama. E Deus, muitas vezes, e quantas vezes, e se calhar vocês também o fazem, certamente, quando nós estamos em aflição, quando nós passamos fases difíceis da vida, e sabem, irmãos, aos 50 anos de idade que é a conclusão que nesta vida não há super-homens nem super-mulheres. Somos todos feitos da mesma massa. Há momentos em que andamos muito animados e há momentos em que andamos extremamente desanimados, que nem se sabe o que fazer à vida. E é nestes momentos em que nós sabemos que podemos contar com Deus, quer haja merecimento ou não, Ele vai estar lá. Não é o que diz Isaías? Que os meus ouvidos, diz Deus, não estão agravados para não poder ouvir as tuas orações. Nem as minhas mãos estão encolhidas para que não possam salvar. Ele está presente, Ele está presente. E as pessoas aí fora, tanto aqui na Figueira como lá em Aveiro, em qualquer lado, precisam de ouvir isto. Que há um Deus que não condena, que não julga, que não discrimina, mas que está de braços abertos para receber qualquer pessoa. Eu conheço muitos de vocês, porque já desde o tempo em que eu fui membro desta igreja local, há pessoas aqui que eu não conheço. E posso estar a falar para alguém que possa estar a pensar assim: ok, pastor, tudo bem, é muito bonito falar isto, porque você não sabe o que foi a minha vida. Nem sei, nem me interessa. Nem me interessa. O que importa para Deus é a sua vida,
no estado em que você está, independentemente da condição. A Bíblia diz que Deus pega nos nossos pecados, nos nossos erros e lança-os nas profundezas do mar. E sabe para onde é que eles vão? Para a Fossa das Marianas, que é a zona mais profunda do oceano. Tem 11 km de profundidade. E com umas pedras amarradas no fundo que é para não boiar. Irmão, há perdão. Diga lá, há perdão. Há restauração. E ouça, sem merecimento. O fantástico é isto. Normalmente, em qualquer parte do mundo, ok, eu dou-te um chouriço, tu me deres um porco. Não é? Tens que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. Não. Eu tenho que esperar alguma coisa de ti para poder fazer alguma coisa por ti. O amor de Deus é diferente. Eu amo-te e por isso eu quero-te comigo. Eu amo-te e por isso preciso de ti. E ouça, não há pecado que o sangue de Jesus não purifique. Não há passado que não possa ser restaurado. Não há vida que não possa ser transformada, por mais negra que tenha sido. Amém? E sabem, as duas experiências que eu vos disse que ia citar no final, da importância de facto, irmãos, de nós estarmos atentos e como igreja sermos solução de Deus para o mundo. Há uns domingos atrás, mais ou menos um mês e meio, entre um mês e meio e 2 meses, mas penso que andará no mês e meio, terminámos o culto em Aveiro, eu fui para casa e eu sou assinante do Diário de Aveiro, o jornal. Então estava a almoçar e enquanto estávamos a pôr o prato na mesa comecei a folhear. E na última página do jornal estava uma notícia de uma família que nem sabia como é que lhe haviam de pegar naquilo. Iam ser despejados, não tinham o que comer, uma família de alcoolismo, de violência doméstica, de droga. Enfim, pior cenário é difícil. E eu olhei para a notícia, estava a fotografia da senhora. Na segunda-feira eu ligo para o Diário de Aveiro e disse que li a notícia e queria contactar com essa família. Eles deram-me o contacto. Nessa mesma segunda-feira liguei para eles e disse que queria falar com eles. Combinámos uma hora, nem eu os conhecia, nem eles a mim. Nunca nos tínhamos encontrado. O conhecimento foi através do jornal O Diário de Aveiro. E então eu cheguei lá à casa com sacos com bens alimentares. Eu estive a falar com eles um pouco. O que é certo é que eles agora fazem parte da igreja. Eles fazem parte da igreja. E ainda hoje, irmãos, ouvi da boca deles: obrigado por nos trazer para aqui. Obrigado por se preocupar connosco. Obrigado por cuidar de nós. Olha, este é o melhor momento que eu passo na semana. Vocês não fazem ideia do que é. Porque eu tenho estado a falar com eles e sei os meandros da coisa. Vida muito complicada. Mas quantas vezes... Aliás, todos os domingos eu assisto. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu estou à espera que venha o próximo domingo para estar aqui, porque é o melhor momento. Olha, estas 2 horas que estamos aqui na igreja dá-nos força para o resto da semana. Há forma de os fazer entrar. Há forma de os fazer entrar. É estar atento e lidarmos com as coisas da forma que nós acharmos melhor no momento. O Paulo e os músicos conhecem as nossas instalações em Aveiro. Há muito espaço, nós temos muito espaço. E há um amigo meu que tem uma banda, faz parte de uma banda, todos eles são músicos profissionais. E eles, para os ensaios, para as atividades deles, para a preparação dos discos, etc., precisavam de um lugar para ensaiar. E pessoal do rock, aquilo dá um estouro que soube a centenas de metros. E então, escusado será dizer que aquilo para onde eles vão ensaiar, os vizinhos arrancam os cabelos, e é sempre problemas. E eu olhei para eles e disse: epá, vocês venham aqui para a igreja, usem as instalações. Podem usar. Todos eles são músicos profissionais. E disse: olha, sejam à vontade.
a igreja não está, tem aqueles dias e horas certas, alguma atividade extra, é uma questão de nós combinarmos, mas vocês estão à vontade, venham para aqui, estão à vontade. E não é que isto começou a tocar no coração deles? O baterista disse-me no outro dia: pastor, nós temos que combinar, um dia eu gostava de tocar com vocês no culto. Não, o quê? Vir para a igreja tocar música que não é cristã? Olha, mas mais importa às pessoas. Que venham para a igreja. Que venham para a igreja. E aquilo está a mexer na vida deles. Epá, o pastor não nos conhece assim. Conheço um que é meu amigo, mas não tem relacionamento connosco e põe-nos à vontade. Irmãos, forcem-nos a entrar para que a casa se enche. E há tantas formas. Não tem que ser na marra de tentar enfiar a Bíblia para a cabeça adentro das pessoas. Há tantas formas que nós podemos fazer com que as pessoas se sintam bem. Amém? Convide-os a entrar para que a casa se enche. E, meus irmãos, que cada um de nós não se esqueça deste aspecto importante. Se há coisas que alegram o coração de Deus, é quando um perdido se arrepende. Há alegria no céu. Há alegria no céu. Mais do que qualquer outra coisa que eu e vocês possamos fazer. Olha, estou convencido que não há louvor que alegre mais o coração de Deus do que quando alguém que está perdido diz: olha, Senhor, aqui está a minha vida perante ti. Não há nada, não há... Nós em Aveiro temos jogos de futebol, temos uma série de atividades, filmagens, etc. Não há nada que alegre mais o coração de Deus lá entre nós do que quando alguém entrega a sua vida a Jesus. Mancos, cegos, aleijados, normal era ficarem de lado de fora, mas não. Convida-os a entrar para que a casa se enche. Amém? Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé, se fazem um favor. E eu gostaria de ter uma palavra de oração. Olha, em primeiro lugar por nós. Para que Deus desperte cada vez mais em nós como igreja este calor, o fervor por alcançar aqueles que ainda precisam ser alcançados. E também a minha oração vai no sentido de algum de nós que tenha alguma necessidade. Deus está aqui para poder abençoar a sua vida. Amém. Convido-os a curvarem as vossas cabeças. O irmão pode sentir um manco, isto metaforicamente falando, claro, um manco, um cego, um aleijado, alguém que não se sente merecedor, mas ouça, há lugar para si, na presença do Pai. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nesta tarde, Pai, eu oro para que, como cristãos, como igreja que somos, não esqueçamos nunca a necessidade dos que estão ainda do lado de fora. Ajuda-nos a estarmos atentos, Senhor, àquilo que se passa à nossa volta. Há lugar na tua casa para toda a gente. Há perdão, há restauração, há cura, há motivação. E obrigado porque tu és um Deus de amor. Tu não nos amas porque precisas de nós. Tu precisas de nós porque nos amas. E obrigado, Deus. Obrigado pela tua graça. Tu te moves para nós sem qualquer merecimento. Obrigado pela tua graça, esta multiforme graça. Obrigado porque tu és o Deus de toda a graça. Senhor, quer mereçamos ou não, tu amas-nos. E não nos amas porque somos certinhos ou não, tu amas porque nos amas, porque como somos. E obrigado por nesta tarde, Senhor, os teus olhos estão atentos para nós. O teu coração palpita por nós. Aleluia. Aleluia. Ajuda-nos, Deus, a sermos sal,
a sermos luz, a sermos solução para o mundo. Mas quero orar também por alguém que tenha alguma necessidade. Tu és o El Shaddai, aquele que tem toda a suficiência, o Deus omnipotente, o Deus supridor. Ora, Senhor, para alguma necessidade que exista, seja suprida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura, levanta, motiva, supre alguma necessidade que existe. E agora, mas eu pedia o favor, alguém que tenha alguma necessidade, não precisa sair do lugar onde está, levante só a sua mão, se faz favor. Está bem? Alguém que tenha alguma necessidade, levanta a sua mão. Pai, no nome de Jesus, levanto e levo a Ti estas mãos levantadas. Obrigado porque Tu és um Deus abençoador. Oro por suprimento, oro por graça, oro por milagre, oro por mudança, oro por transformação. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Xarabacondoro bocendere bekiriondoro bossarabaias. Setere becondoro bossarabaquitere beondoro bochoro bocondoro boias. Sabe, irmãos, Jesus nunca teve problemas em se misturar com as pessoas, falar com elas, comer com elas, tocar nelas. Olha, irmãos, não há nada melhor na vida que sabermos que um Deus que está connosco. Um dia Jesus estava a descer do monte, ele e os seus discípulos, e veio um leproso. Vocês conhecem a passagem? E o leproso, naturalmente, ouviu falar que Jesus restaurava pessoas. E ele prostra-se perante o Senhor e diz: Senhor, se Tu quiseres, podes limpar-me. E mais uma vez, ouça isto, mais uma vez um sistema de crenças foi derrubado pela base. Uma pessoa saudável não podia aproximar-se de um leproso, nem vice-versa. E Jesus foi ter com ele. Uma pessoa saudável, se não podia aproximar-se, muito menos tocar num leproso. E Jesus tocou. Sabe o que aconteceu de acordo com a tradição? Jesus tornou-se imundo naquele momento. Isto não devia acontecer. Vocês estão a entender a profundidade disto? Jesus não devia ter feito aquilo, mas fê-lo. Uma pessoa que tocasse em alguém que era considerado imundo, imediatamente tornava-se imundo também. Jesus não devia ter feito aquilo, mas ele fê-lo. Porque para ele mais importava a pessoa do que a forma, o estado em que ela estava. E para Deus mais importa você, meu irmão. Desde aqui da frente até lá atrás. Se você é cristão há muito tempo, nascido novo há muito tempo ou há menos tempo, você é precioso aos olhos de Deus. Pense nisto, mas transmita esta mensagem àqueles que estão à sua volta. Amém? Amém? Recebam um abraço meu e da minha família, está bem? Deus vos abençoe em nome de Jesus. E um Deus assim merece uma grande salva de palmas. Aleluia. Amém. Amém.